versículo 66. Amém? Glória a Deus. Fique na liberdade do Espírito para glorificar o Senhor. Amém? Fique na liberdade do Espírito. Deixe o Senhor falar no seu coração. Aprenda com o Mestre. Aprenda com aquele que verdadeiramente tem esse título: Senhor e Mestre. Rabone. Amém? Aleluia. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não creeis em mim? E se eu vos perguntar, não me respondereis? Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhes todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusar, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo e toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou-lhes: Jesus era galileu? Porquanto ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Amém? Queridos, por que o Senhor agiu dessa forma? Sabendo que era justo, sabendo que era santo, sabendo que estava falando a verdade, sabendo de onde vinha, sabendo quem que era, não justificou e nem se defendeu das acusações falsas dos irmãos. Não se defendeu e não deu o troco e não falou nada com eles. Outra coisa assustadora nesse texto: Jesus não usou da sua autoridade, não usou da sua divindade, não fez sinais, prodígios, maravilhas nesse momento. O rei Herodes queria ver o quê? Um milagre. Já ouvi falar que ele fez tantos milagres, já ouvi falar que ele fez tantas coisas, já ouvi falar isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu sou rei, tem jurisdição na Galileia, ele é galileu, nada mais justo eu fazer um milagre para mim ver. Ele não usou nada disso, querido. Ele não usou nada em sua defesa. Mas por que Jesus fez isso? Você observou aqui na leitura que Jesus limitou as suas palavras. Tu o dizes, você é quem fala. Você vê que o Senhor aqui, ele ficou quieto, ele ficou calado. Poderia se defender, porque ele estava certo. Mas quem o defenderia? Qual o advogado que o defenderia?
Se todos eram contra eles, todos humanamente falando, todos que estavam ali eram contra ele. Jesus, porém, não respondia nada. Deixa marcado aí, vamos voltar um pouquinho só em Marcos. Marcos 14, um pouquinho atrás aí. Eu quero trazer a outra tradução para os irmãos. Marcos 14. Olha que interessante. Marcos 14, versículo 60. Marcos 14, versículo 60. Depois o sumo sacerdote levantou diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Permaneceu em silêncio às acusações falsas. Eles queriam uma palavra do Senhor para acabar de incriminá-lo mais ainda. Eles queriam uma palavra do Senhor para que ele se condenasse. E ele não abriu a sua boca, cumprindo o que Isaías falou, cumprindo a profecia de Isaías. Por que ele agiu assim, meu irmão? Porque Jesus ficou dessa forma. Porque ele utilizou dessa forma. Nada ele respondeu. O que você pode pensar hoje? É curioso? Sim. Estranho? Sim. Se ele clamasse ali milhares e milhares de anos. Impressionante esse silêncio do Senhor. O que o Senhor quer dizer ao seu coração, querido? Porque nada respondeu a essas acusações. Porque ele nada fez. Mas há uma resposta. E essa resposta ela não é falada. Essa resposta ela não é usada como justificativa, usada como, sabe, para você se proteger, para você se guardar. Não, ela é falada em espírito, ela é trazida em espírito. Quando essas coisas aconteceram, ele tinha uma convicção no seu coração. Ele tinha uma convicção que Deus, que o Pai, sabia de toda a situação. Amém? Amém. Não é diferente com a sua vida, meu irmão? Quando você é um crente verdadeiro, quando você é um crente que arrependeu, porque crente verdadeiro tem que arrepender, meu irmão. Crente que é crente de verdade, se não arrepender, leva mal não, mas não é crente não. É joio, está no meio do trigo e não vai dar pendãozinho, não vai dar flor, e não vai dar fruto, não vai dar nada. Não vai virar uma árvore frondosa, não vai virar uma árvore que dá fruto. Esse é o crente que tem que se arrepender. Acredite que o Senhor conhece a sua situação. Acredite que o Senhor conhece a sua oração. Acredite que o Senhor está no controle das coisas. Quando você permite isso, quando você entende isso, quando você quer isso para a sua vida, podem acusar, podem falar o que quiser. Você pode observar aqui que Jesus falou a palavra deles. Jesus trouxe a palavra deles, o que estava no coração deles, e nunca revelou a veracidade do que ele era, de como era e de que ele podia fazer. Está vendo como é que é a diferença? Muitas vezes você quer se defender culpando o outro, muitas vezes você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer pressionar, você quer exigir, mas quando você é exigido, você quer usar o texto para se proteger. Aqui eles usaram o texto, aqui os crentes daquela época usaram o texto, se reuniram no Sinédrio. O que é o Sinédrio, queridos? Era o conselho dos principais líderes do povo judeu, crente, os crentes daquela época. Ali estava a nata, ali estavam todos os poderosos, ali estavam todos aqueles que conheciam, e muitos se bandeou para aquele lado. Muitos que andaram com Jesus, que viram sinais, prodígios e maravilhas, se bandearam para aquele lado. Hoje é diferente. Muitos viram os sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Muitos viram e testemunharam os sinais, prodígios e maravilhas do Senhor, através das nossas vidas, através desse ministério e de tantos outros ministérios nessa terra. E foram para o outro lado. E foram contra o que o Senhor diz. E foram contra a mão do Senhor. Aí é problema. Aí é dificuldade, queridos. Jesus aqui se limitou a eles, ó. Diga-nos, você é o Cristo. Mas
Ele podia ter falado, como vocês me perguntam isso? Mas eu tenho que responder vocês, depois de tudo que eu fiz, eu dei pão para vocês e para os seus filhos e para os seus netos. Eu dei provisão para vocês, eu venho sustentando vocês, não só com alimento físico, mas com espiritual. Eu venho libertando os cativos e oprimidos, eu venho curando todas as enfermidades, e vocês me perguntam quem eu sou. A Bíblia diz que a gente conhece pelos frutos. Aquele que serve ao Senhor, você conhece pelos frutos. Se não está dando fruto, é de Deus mesmo? Ainda que fale as maravilhas de Deus, ainda que conheça toda essa palavra de Deus, é de Deus, dá frutos? Tipo, como é que Deus limitou aqui? Jesus limitou. Se eu vos disser, não creieis em mim. O Senhor está falando desse tempo que nós estamos vivendo, querido, e as pessoas não estão acreditando. Não querem o milagre de Deus na vida, não querem a provisão de Deus, porque querem viver nos seus erros, querem viver com as desculpas. O que o sacerdote, o que o mestre da lei queria? Bom, eu conheço a lei, eu sou entendedor da lei, quero ver o que esse homem vai falar contra mim, que sou, dizendo que aquele que estava ali no sinédrio, sendo culpado de tanta coisa que ele não fez, testemunhas falsas, eles não eram dignos nem de tirar a sandália, eles tinham que estar prostrados ali adorando, mas não mudaram, não se arrependeram, não eram crentes de verdade. Não vou falar nada com vocês não, aqui o Senhor disse, se eu vos disser, não creeis em mim. E depois ele completa ainda, queridos, é assustador. Se eu vos perguntar, não me respondereis. Você lembra quando Jesus fez essa pergunta? Quem diz os outros que eu sou? O que as outras pessoas falam? Pedro, Tiago, João, Judas, o que eles dizem que eu sou? A mesma pergunta, a mesma história. E essa história não muda porque as pessoas não se arrependem, não mudam dos seus atos, não mudam suas vidas, não se libertam porque alguma coisa ainda tem para debater com Jesus, para debater com a palavra. Não discuta com essa palavra, meus irmãos, senão você vai ter problema. Não estude essa palavra para pegar o A ou B, ou para se justificar ou para se engrandecer, para trazer o Evangelho pleno, aleluia, para trazer o Evangelho verdadeiro, aleluia, para trazer a resposta de Deus, aleluia, mesmo que na hora doa a pessoa, tu fala, dói, mas depois é mel, é bálsamo, é cura, é libertação, é livramento. Amém? Você entendeu? Se come ervas amargas para levar o tempo da dificuldade, para não pisar no outro lá na frente. Agora nós precisamos de fazer esse simbolismo. No dia da ceia do Senhor, no dia da Páscoa, no dia não sei o quê, no dia de tanta coisa que o povo inventa. Aí nós vamos refazer tudo isso de novo. Nós vamos pegar ervas amargas, né? Pão sem fermento, e vão comer. Isso é externo, isso é exterior, isso é judaísmo. A palavra de Deus é muito mais além do que isso. A palavra de Deus é para você lembrar da sua vida amarga, da sua vida difícil, da sua vida de mundo, da sua vida agora em Jesus, da sua vida em Cristo, que você orou, batalhou, pagou o preço de oração, dias amargos, depois vida doce como mel. Para lembrar quando você vivia em tendas, para lembrar quando você vivia de aluguel, para lembrar quando você vivia na mão do engano, na mão de Satanás. Ervas amargas. Nós vamos simbolizar tudo. Vamos parar com isso, igreja de Deus. Vamos ficar esperto, igreja de Deus. Está na hora de falar de Jesus, está na hora de proclamar a volta do Senhor, de proclamar os feitos de Deus, e não do que está no nosso coração. Está no coração desse Israel. Se você concorda com o mundo, você não é de Deus. Porque Deus está revelando a você todas essas coisas. Se Jesus perguntasse para eles, eles responderiam. Não tinham coragem, Francisco. Não tinham coragem nenhuma.
Tem crente hoje que, se o senhor perguntar para ele, não tem coragem porque ele não é crente, é mentiroso, é falso. E vai na igreja e adora, vai na igreja e fala em línguas, vai na igreja e faz um monte de coisa, mas cadê o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é duro, viu? E está sendo duro com nós agora, segura aí. Ele não se defendeu, pare de se defender, meu irmão. Deixa Deus julgar a sua causa, deixa Deus te defender. Ele limitou palavras, limitou aqui, é assustador, né? Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Mas quantas vezes ele falou? Quantas vezes ele realizou? O que mais ele tinha que provar? Então tem crente na terra que é assim ainda. Eu ainda tenho uma dúvida do irmão. Eu vou continuar. Queridos, é escancarado. Se Deus me fala, eu falo com você aberto. Cuidado onde você está andando. Cuidado com o que você está andando. Cuidado com o que você está fazendo. É aberto. Vou ficar escondendo de você, não. Vou nos acusar. Como diz isso? Crente tem que ter uma palavra de amor. Eu estou entregando para vocês uma palavra de amor. Para que vocês não condenem de novo, para que vocês não condenem de novo as pessoas, não condenem de novo o Senhor, não provoque de novo a ira do Deus Altíssimo. Tu és o Filho de Deus. Vós, quem estáis dizendo que eu sou, respondeu Jesus. Vocês estão dizendo. Ou seja, queria ouvir da boca dele, blasfêmia. Viu? Rasgar as vestes. Está vendo que o negócio é muito exterior? Olhar triste para mim, olhar para mim chorando, não vai me convencer não. Agora, se eu ver o espírito abatido e contrito, choro com você e rasgo o meu coração junto com o seu, para que Deus nos honre. O que adiantava um sacerdote rasgar a veste, sendo que lá dentro não tinha mudança? O que adianta hoje a gente fazer o simbolismo de tantas coisas e não ter a verdade dentro de nós? Qual que é a verdade? Peguei contra ti, Deus, perdoe-me, Senhor. Trata com teu servo. Eu na tua mão sou muito grato. É muito melhor estar na sua mão que estar na mão dos homens, e muito menos na mão de inimigos. Mas essa oração é para poucos. Essa oração é para aquele que se humilha, para aquele que nega a si mesmo e toma a sua cruz. Grandes coisas o Senhor vai fazer, querido, esse ano. Mas é muito rápido. Foi ou não foi, Francisco? Ou eu estou mentindo? Muito rápido. É rápido, é assustador. Tem muito testemunho para contar, querido. E eu tenho certeza que você vai testemunhar do favor de Deus na sua vida. Mas para isso temos que entender por que o Senhor se limitou. O que o Senhor está dizendo a você, meu irmão? Se limite em certas coisas. Se limite. Você conta a sua vida para todo mundo. Se limite. Você conta os feitos de Deus para todo mundo, inclusive Satanás. Se limite. Saiba a falar as coisas. Não chegou ainda, você já está contando menos para Deus, mas para todo mundo. Se limite. Se limite a falar as coisas com o Senhor. Se limite a deixar na presença de Deus. E depois você vai testemunhar e encher o coração de cada um. Tem coisas que eu fico doido para falar com os irmãos, de olhar no olho e falar, e Deus falou comigo, não. Eu falei, puxa vida, Deus, quanta coisa o Senhor já mostrou, Deus. Eu vi, mas não posso falar. Mas no momento exato, no momento certo, a gente vai falar. Meu irmão, aqui Cristo tinha convicção que a sua situação, o Pai sabia, Deus sabia. Nós, meus queridos, precisamos seguir esse exemplo de Jesus, dessa situação. Essa situação aqui requeria ficar com poucas palavras, e no final, com nenhuma palavra. Quando o Todo-Poderoso da terra, Herodes, o interrogou, não saiu nada. Quando o sumo sacerdote pressionou, nenhuma palavra.
quem te justifica é o Senhor, amém? Jeová decide quem. Ele é a sua justiça. Ele é a sua justiça. Então, em dados momentos, meu irmão, nós temos que ser de poucas palavras ou de nenhuma palavra. Aqui precisamos seguir o exemplo do Senhor. Porque senão o que acontece, queridos? Aqui, se o Senhor usasse do seu poder, da sua autoridade, ele exterminava todos que estavam ali. Porque o Pai ia a favor dele. Muitas das vezes, querido, nós usamos o que nós temos, a unção de Deus na nossa vida e podemos prejudicar o outro. A nós mesmos e também aos outros. Quando você paga o mal com o mal, não é assim que a Bíblia diz? Então não paga o mal com o mal. Paga o mal com o bem. Assim que a Bíblia diz. Então, sabe, ofensa por ofensa é perigoso. Pague a ofensa orando, pague a ofensa justificando. Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que preciso melhorar? Senhor, sabe? Muitas vezes as suas palavras ofensivas destroem, separa, traz problema. Então, para que você não ofenda, fique igual Jesus fez, calado. Qualquer coisa que respondesse para Herodes ali, meu irmão, ia ser complicado. Quer ver um negócio interessante? Continua aí em Lucas, deixa um marcadinho aí em Lucas, e vamos ali em Mateus 12, um pouquinho atrás aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não me deixe sozinho. Se é duro para vocês, que dirá para mim. Mateus 12, 36. Escute, quem vai falar com você é o Espírito de Deus. Mateus 12, 36. Glória a Deus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Então, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Cuidado. Deus nos dá poder, Deus nos dá graça, Deus fala ao nosso coração. Não usemos disso em benefício próprio. Não usemos disso para achar que nós vamos sair melhores. Vamos sair bem da história. Não deixa Deus se justificar. Uma vez uma pessoa falou contra a minha vida. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu fiz foi pregar o teu Evangelho. Senhor, eu pequei pregando o teu Evangelho. Então mostra para esse coração que eu não pequei. Você já foi confrontado mesmo, meu irmão? Essa vida toda de crente que você carrega, você já foi confrontado mesmo? Mas é confronto. Confronto. Isaías chegou para o rei Ezequias e falou com ele, ó, conserta a sua casa que você vai morrer. Duro, né? Duro. Então é confronto mesmo, coisas diretas mesmo. A pessoa virou para mim e falou assim, cala a sua boca, senão eu vou calar a sua boca. Sua voz me dá nojo. Para de falar desse Jesus. Perdeu. Eu falei assim, olha, no momento eu fiquei calado. Calado. Orei, coloquei a presença de Deus. Passou uns dias, eu falei assim, olha, pode deixar, eu não vou falar assim abertamente mais não. Mas eu não vou deixar de falar de Jesus. Aí a pessoa virou para mim, tem jeito para vocês não. Só eu que dou jeito. Ou seja, eu tenho o poder de mandar te tirar daqui, ou te colocar aqui, ou não sei aonde, não sei de quê. Não se arrependeu, não se humilhou, não se colocou na presença de Deus. Passou 3 dias, já não estava comigo mais. Terrível, terrível, assustador. Mas o que o texto diz? Pelas suas palavras você vai ser absolvido, mas também pelas suas palavras você vai ser condenado. Então muitas das vezes nós usamos do texto bíblico, meus irmãos, com palavras inúteis.
palavras de impressão, de impacto, palavras criadas, palavras para poder, palavras para derrubar. O povo de Deus está assim. E o Senhor está vendo tudo isso. E o Senhor vai responder a tudo isso. Quando eles falaram, porque não foi Jesus que falou, foi eles quem falaram. Quando eles falaram, que Jesus falou: vocês quem dizem, vocês que estão dizendo quem eu sou. Não precisamos de mais testemunho, não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nada, agora nós queremos a condenação. Ele falou com os próprios lábios. O que ele falou com os próprios lábios? Ele falou com os próprios lábios: vocês estão me condenando. Vocês é que estão me condenando. Porque eu não me condeno, porque eu falo a verdade. Cristo estava falando assim, querido. Cristo estava mostrando assim. As pessoas não percebem, o povo de Deus não percebe que o Senhor é quem faz as coisas. Que o Senhor é quem dá oportunidade para nós. Meu irmão, não vou cansar de repetir, a porta aqui foi Deus quem abriu. Deu oportunidade para mim primeiro e para cada um de vocês. Eu estava orando hoje para você, Adriano. O Senhor é distante, guarda minha irmã, Senhor. Já pensou se dependesse do pastor Laércio estar lá todo dia lá te ajudando? De qualquer um dos irmãos aqui, sendo que todo mundo tem uma a fazer? No caso da necessidade, não, meu irmão, arranca aqui, não importa a hora, não. Nós vamos sim, eu convido alguns irmãos para ir, eu sei que vão. Mas nós temos um tempo que é diferente do tempo de Deus. Então, muitas vezes eu não posso estar ali, mas eu clamo ao Senhor e peço ao Senhor: Senhor, guarda, conduz, protege a irmã lá, ela vem com a filha dela, protege, Deus, guarda, conforta. E eu falei com Deus assim, muito interessante: Senhor, se isso que eu estou falando é verdade, ela já está chegando aí para o povo. Eu estava aqui em cima. Acabei de descer, estava conversando com o irmão ali, você chegou. A distância que vai te honrar é o Senhor. O que dizem contra você, que vai te justificar, é Deus. E a porta que ele abriu para você, ninguém fecha. Se alguém tentar fechar, Deus tira. Amém? Escuta o que o Senhor te diz. Escuta quando Deus fala no seu coração. Meu irmão, vai cair reino demais. E agora vai ser um reino que não vai ser muito visto. Vai ser o reino que estão dentro das pessoas. O reino que anda dentro das pessoas. Os notórios, nós estamos vendo aí aos montes. Agora o que está dentro das pessoas, isso é triste. Só a pessoa sabe que o reino dele caiu. Talvez nem a esposa percebe, talvez nem o marido percebe. Cai o reino. Por quê, queridos? Porque muitas vezes precisamos de ficar calados, muitas vezes precisamos de falar. Eclesiastes 3, de 1 a 10, não fala isso? Há tempo de falar, há tempo de calar. E fora outros tempos que ele relata lá. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para todas as coisas nas nossas vidas, há tempo para tudo, mas nós precisamos colocar isso na presença do Senhor. Olha para você ver o ponto que chega o povo de Deus. Aqui homens conhecedores das Escrituras levaram Jesus perante a ímpios, sendo que a palavra de Deus proíbe isso. Não resolveram entre eles, todos conhecedores, levaram perante a Pilatos. Nós lemos a história aqui, querido. Até Pilatos tinha simpatia por Jesus. Não vejo nada nesse homem. Mas ele era político. O reino dele era político. O reino de Herodes era político. Pilatos e Herodes não se trombavam. Cada um tinha uma jurisprudência. Eram inimigos mortais.